Senhoras e senhores, bom dia. Retomamos nesse momento os trabalhos da 37ª Audiência Pública do Supremo Tribunal Federal sobre o estado de coisas inconstitucional da população em situação de rua, sob relatoria de Sua Excelência o senhor ministro Alexandre de Moraes. Essa audiência pública foi convocada no âmbito da arguição de descumprimento de preceito fundamental 976 e foi adotado o formato híbrido. Temos, neste momento, especialistas presencialmente, bem como expositores que acompanham pela plataforma Zoom. Todos os interessados podem ainda acompanhá-la ao vivo pela TV Justiça, pela Rádio Justiça e pelo canal oficial do Supremo Tribunal Federal no YouTube. As audiências públicas organizadas pelo Supremo Tribunal Federal seguem algumas formalidades. Assim, em respeito às tradições desta Casa e aos argumentos plurais defendidos pelos senhores expositores, não são permitidas manifestações durante as exposições. Faz-se necessário que os expositores atentem para a limitação do tempo oferecido conforme o cronograma. O cronômetro será acionado ao início de cada fala para auxiliar os expositores. Tem a palavra o relator da arguição de descumprimento de preceito fundamental 976, Sua Excelência, o senhor ministro Alexandre de Moraes. Bom dia a todos. Eu cumprimento todos os presentes, cumprimento o doutor Eduardo Curtis Lorenzoni, subprocurador-geral da República, representando aqui todo o Ministério Público. Agradeço a presença de Sua Excelência, cumprimento todos os servidores, a pessoa do secretário da primeira turma, Luiz Gustavo Silva Almeida, todos os expositores. Vamos dar sequência à nossa audiência pública para auxiliar na instrução da DPF 976 sobre a questão da situação da população em situação de rua. Assim como fizemos ontem, cada expositor terá direito a 5 minutos para colocar suas ideias. O tempo foi estipulado, ontem eu acabei nem dizendo isso, o tempo foi estipulado para permitir que todos os inscritos pudessem falar. Inicialmente nós tínhamos previsto 10 minutos para cada um, mas aí nós teríamos que escolher, entre os 63 inscritos, nós teríamos que escolher 31 inscritos. Me parece que não seria justo deixar aqueles que querem participar de fora. Então, eu peço que todos sejam mais concisos para que todos possam participar. Eventualmente, depois tragam por escrito, como ontem mesmo vários disseram, vão juntar requerimentos, não, relatórios, vão juntar sugestões. A partir de hoje, nós estaremos abrindo um prazo de 15 dias para todos aqueles que quiserem juntar sugestões, juntar relatórios, juntar dossiês, juntar documentos, para que nós possamos, da maneira mais ampla possível, identificar os problemas dentro daqueles 3 planos que eu coloquei ontem, né? O evitar que as pessoas entrem em situação de rua, a população, que amplie essa população, a saída, como sair, né? Habitação, educação, formação, e durante o momento que a pessoa está, a população em situação de rua, como garantir a sua dignidade, como garantir os seus direitos, como garantir o respeito à pessoa humana. Dito isso, vamos iniciar. Eu passo a palavra inicialmente a Maria Estrela, Filipa de Souza da Silva, do Movimento Nacional de População de Rua da Bahia, que falará virtualmente. Tem a palavra. Olá, bom dia a todas, a todos e a todes. Eu sou a Maria Estrela, sou uma travesti negra, estudante de serviço social e sou liderança do movimento nacional da população em situação de rua lá na Bahia. E queria deixar um pouco da minha história, porque ela fala também sobre a história de muitas outras meninas trans, travestis, que continuam em situação de rua ou que estão indo para a situação de rua neste momento. Eu cheguei à situação de rua sendo expulsa, né, de casa pela minha família por conta da minha
transição de gênero, da minha autodeterminação de gênero, da minha existência. E, a partir disso, eu já estudava, né? Então, nesse momento que eu fui para a rua, eu tive que interromper os estudos, porque isso apontou, né, ali para minha família o que eu estava, a minha forma de ser, desistir, né? E que isso é um problema que muitas outras pessoas, trans e travestis, homens trans, vivenciam, porque fazem parte de um problema no Brasil, né, e em parte do mundo, que é estrutural, né? A gente sabe que é um problema estrutural porque entendemos que essa sociedade ela se forma a partir de uma desigualdade, né, e que tem aí nos seus algozes uma simbologia, né, de homens brancos, né, pessoas ricas, né, porque a gente vê que se funda no racismo, nessa discriminação e nessa usurpação de direitos de um para que outros tenham privilégios. Então, enquanto mulher trans, travesti, negra, eu estive em situação de rua porque também venho de uma família que não teve educação. Eu sou a primeira, inclusive, a estar nesse espaço. E entendo que pude sair da situação de rua de forma mais urgente, né, diante de não vivenciar tantas outras coisas, porque eu entendia também que ali não era meu lugar, como não é lugar de ninguém. Como não é lugar de ninguém a situação de rua. Eu vivi e aí eu tive que buscar o quê? Os abrigos, eu sabia que tinha, e peguei, fui, busquei os abrigos e assim, você entende que na situação de rua você às vezes também tem dois caminhos enquanto ser trans, LGBT, ou a prostituição, o roubo e a criminalidade, porque você precisa comer, você precisa dar conta dessa transição, você quer usar um hormônio, você quer ter um brinco, ter uma coisa, porque e ali na rua você tem que se expor a tudo isso, né? Então, eu pude estar em uma forma de educação e tem muitas outras meninas que não chegam nem a concluir a escola, sabe? E não tem depois, quando sai da situação de rua, não tem como se inserir no mercado de trabalho, não tem um emprego digno, sabe? E além disso, várias torturas, né? Porque quando muitas chegam a estar em contato com o uso problemático de substâncias. E às vezes, o que é recomendado para nós é a gente ir para essas comunidades fechadas, religiosas, e que a gente tem que cortar nosso cabelo, parar de usar hormônio, tipo como tem mesmo aqui na Bahia, Doutor Jesus, do pastor, deputado Sargento Isidório, que tem muito disso, sabe? Que muitas meninas, quando eu fui para o abrigo, que eu estava lá com elas, quando eu já estava fora da situação de rua, mas ainda dentro do abrigo, sabe? Elas contavam as que foram para essas casas, como eram lá. Porque você vive um processo de desumanização que você, por conta de o que você é, porque você se lembra de quando foi que sua família lhe botou para a rua. Então, quando é que você acha que você vai... Então, se você se pergunta assim, como é que eu volto para aquele lá, para aquilo que eu tinha da minha família, casa, que não estava na rua. Então, não vou poder ser mais o que eu sou. O que, para mim, importa, eu vou ter que me ceder a uma violência, a uma opressão. Viver sobre o jugo dessa opressão eternamente para ter onde morar, ter onde ficar, porque é isso, se não, aí eu voltaria a estudar, ter ali, de certa forma, apoio, e as coisas iriam ficar bem, sabe? Você também não estaria ali sujeito a violências como estupro, que é igual às mulheres que estão em situação de rua, nos atravessa a situação de sermos alvo fácil de um estupro. Então, senhora Maria Estrela, eu peço só para concluir, por favor. Então, precisamos ter um olhar específico para nós que estamos também na situação de rua, que somos LGBTQIA+, sobre casas de acolhimento, né, que seja específica para nós, inclusive, para que a gente entenda o fortalecimento, entendeu, sobre a nossa história. Então, é isso. Muito obrigada pela palavra. Eu agradeço, senhora Maria Estrela. Passo a palavra agora ao Marco Antônio Carvalho Natalino, do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica
aplicado. Bom dia a todos e todas, bom dia, ministro. Eu tinha uma apresentação, eu não sei se é possível colocá-la. Posso começar? Bom, eu vim aqui para falar de uma coisa somente, que é fazer uma estimativa de quantas pessoas a gente tem no Brasil agora em 2022, tá? Então, é um trabalho que eu já fiz uma estimativa referente a 2015, no início da pandemia, em março de 2020, apresentei uma nota técnica, novamente, com dado atualizado, e vou aqui rapidamente apresentar em que situação estamos, né? Então, pode passar? Sou eu que passo aqui, né? Então, já foi falado antes, né? A gente tem... Anteriormente, a gente tinha uma situação de criminalização da situação de rua, né? Ela ainda permanece, mas, pelo menos, a Lei de Contravenções Penais foi revogado, o artigo 60, em 2009. Isso é para a gente ver o quão perto a gente está ainda de um momento em que a população em situação de rua não era nem contada, né? Era tratada como, enfim, realmente invisível, quando não tem que ser expulsa do espaço urbano. Então, no artigo 7º, né, da Política Nacional da População em Situação de Rua, a gente tem a situação instituir a contagem oficial da população em situação de rua. Esse é um objetivo da política. Tá? Infelizmente, tanto o censo de 2010 quanto de 2022 não incluem pessoas em situação de rua, exceto em domicílios improvisados e domicílios coletivos. Tá? Como é que a gente contorna essa dificuldade? A gente usa os dados dos municípios. Tá? Outros países fazem a mesma coisa, não tem nada de especial. O único problema aqui é que nem todos os municípios têm uma estimativa ou levantamento, então a gente trabalha com aqueles que enviam os dados para estimar para os demais. Né? Dados oficiais informados por cerca de 2.000 municípios que têm levantamento ou pesquisa, a gente estima a população de rua nos demais municípios. Tá? As secretarias municipais de assistência social devem informar todo ano se tem uma estimativa ou levantamento e, se tiver, informar o número de pessoas que tem naquele ano em situação de rua no município. Tá? Já usei esse método outras vezes, então não tem nada de especial e não vou aprofundar aqui essa parte. Tá? Lembrando, a qualidade dos dados que eu apresento, ela é dependente da qualidade das contagens feitas pelos municípios. O que a gente mede, estrito senso, é o tamanho da população em situação de rua que o poder público consegue enxergar. É uma pesquisa aplicada, né? O objetivo é avaliar a demanda, né, por políticas públicas como parte de um processo mais amplo. Tá? Então, aqui, só para vocês verem, né, quantas pessoas quantos municípios responderam, né? Vocês podem ver que os anos vão passando e cada vez mais municípios respondem. Isso é bom porque melhora a qualidade da estimativa. Tá? Os fatores aqui, rapidinho, né? Número de habitantes, pobreza, né? Grau de centralidade e dinamismo urbano, né? Que é aquela coisa dos municípios grandes que atraem, né? Por serem muito ricos, atraem também a população de rua. Atuação da assistência social para com a população em situação de rua, né? E o número de pessoas em situação de rua no cadastro único, que, vale lembrar, é subestimado, mas é um bom estimador. Né? Então, está aqui, eu estou apenas colocando, né, depois fica nos autos, quais são as variáveis exatamente que a gente usa no modelo. Né? Mesmo modelo utilizado em 2015 e 2020, com detalhe que, a partir de 2020, eu faço uma estimativa que vai até o momento presente, ou até o ano presente, aí sim, a partir dos dados do cadastro único. Tá? Então, algumas questões de estatística, tá? Um modelo linear generalizado, distribuição de Poisson, a variável de exposição é o número de habitantes e tem uma função de linkagem de logaritmo natural. Né? O que a gente quer extrapolar, então, explicando, daqueles 2.000 que informam para os demais. Tá? E eu uso para isso aquele conjunto de dados que eu apresentei, acabei de apresentar. Aqui, muito rapidamente, tá, gente? Só para vocês saberem, então, a população, os dados estimativos de 2020 e 2021 têm uma relevância estatística bem alta, aí são os coeficientes de correlação, vocês podem ver que são altos, tá? E aqui o que importa, né? Então, a gente tem, em 2022, estimado aí para o mês de julho, meio do ano, 281.472 pessoas. Vocês podem ver que, em 2019, o último dado antes da pandemia, a gente tinha 204.660 pessoas, teve um crescimento de cerca de 38%. Tá? Aqui eu apresento vários números, não é o caso de ficar entrando em detalhe aqui, só citar que a região norte aumentou bastante, provavelmente por questão na fronteira. Tá?
As metrópoles e grandes municípios continuam, né, agregando a maior parte da população em situação de rua, né? Provavelmente a pandemia, a crise econômica e as restrições aos gastos do governo, com assistência social, por exemplo, devem ter contribuído para o aumento do número de pessoas em situação de rua, né? Aumento de 38%. Esse aumento da demanda implica também que o Estado deve aumentar a oferta de políticas públicas para essa população. Obrigado. Eu agradeço. Esse material, se puder depois deixar com a assessoria, para juntar os autos, tá, obrigado. Eu passo agora a palavra à doutora Mariana Albuquerque Zan, do Instituto Alana. Bom dia a todas e todos. Saúdo o excelentíssimo ministro Alexandre de Moraes, pelo qual cumprimento todos os demais profissionais da casa, bem como meus colegas aqui presentes. Em nome do Instituto Alana, eu gostaria inicialmente de agradecer Vossa Excelência e parabenizá-lo por essa abertura democrática, plural e representativa que essa audiência pública tem mostrado e alcançado, evidenciando a urgência dessa temática no nosso país. Bom, eu falo em nome do Instituto Alana, como advogada, organização que tem como missão honrar a criança. Então, a nossa contribuição nesta audiência é justamente no tocante aos direitos das crianças e adolescentes em situação de rua no Brasil. Bom, em 2019, a estimativa era de que no Brasil havia 70 mil crianças e adolescentes em situação de rua. Excelência, evidentemente, se fôssemos trazer todas as crianças e adolescentes em situação de rua para esta audiência pública, elas não caberiam nesta sala em que estamos. Se fôssemos trazê-las, reuni-las e trazê-las, seria necessário aproximadamente 200 aviões comerciais. Com este número de crianças e adolescentes em situação de rua, o maior estádio de futebol brasileiro, o Maracanã, não seria suficiente para abrigá-las. Eu digo, o maior estádio de futebol do Brasil, não caberiam todas as crianças e adolescentes em situação de rua no Brasil. E aqui eu quero lembrar que nós entendemos por crianças e adolescentes em situação de rua, conforme o que dispõe as resoluções do CONANDA e do Conselho Nacional de Assistência Social. Significa que crianças e adolescentes em situação de rua são crianças que estão nas ruas, tendo a rua como referência, não necessariamente morando nas ruas. São crianças que passam longos períodos, que têm a rua como referência e que podem estar nela de forma intermitentemente. Quero lembrar também que essa realidade de crianças e adolescentes em situação de rua no Brasil é uma afronta ao que estabelece o artigo 227 da Constituição Federal e o artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente, que estabelecem a absoluta prioridade de crianças e adolescentes nas políticas públicas, no orçamento e também na garantia de direitos. Porém, Excelência, como nós podemos garantir a prioridade absoluta de crianças e adolescentes em situação de rua se nós não sabemos nem ao menos quem e quantas são? E quando a gente fala que a gente não sabe quem e quantas são, a gente não pode ignorar que a gente sabe a cara e a cor dessas crianças. Porque a situação de rua no Brasil, de crianças e adolescentes, é, antes de tudo, marcadamente racista e classista. Como nós vamos pensar em elaborar políticas públicas se nós não sabemos quem são essas crianças? É inadmissível que, em 2022, 32 anos após a promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente, que foi motivado justamente pela situação de meninos e meninas de rua dos anos 80 e 90, a gente ainda conviva com uma situação tão perversa, tão cruel e que marca a infância de inúmeras crianças brasileiras. Quero lembrar também que, não à toa, o Marco Legal da Primeira Infância estabeleceu que famílias em situação de vulnerabilidade e risco e crianças em situação de risco devem ser prioridade absoluta. Em um país, um estado, uma cidade que não olha para suas crianças e adolescentes em situação de rua, não há que se falar em democracia, igualdade e justiça. Nesse exato momento, Excelência, nós não sabemos
quantas crianças estão trabalhando nas ruas. Nós não sabemos quantas crianças estão vivendo, ou melhor, sobrevivendo nas ruas do Brasil. É inadmissível que a gente conviva com isso. É urgente que nós saibamos quem são essas crianças. Nós devemos, então, considerar crianças e adolescentes em situação de rua tais como são, sujeitos de direitos e prioridade das prioridades. Eu agradeço pela oportunidade, mais uma vez, parabenizo Vossa Excelência pela abertura desta audiência pública. Doutora Maria, só aproveitar aqui a oportunidade. Ontem foi colocada essa questão e um dos grandes problemas é conciliar a maternidade, a família, não separar a família e os direitos da criança em situação de rua. O Instituto Alana, qual seria a proposta em relação a isso? Exatamente, doutora. A nossa proposta é que seja contabilizadas crianças e adolescentes nos pedidos que foi feito de contagem da população em situação de rua, seja colocado também um censo sobre crianças e adolescentes em situação de rua e também que sejam mapeadas quantas dessas crianças estão com as suas famílias, quem são essas famílias, quais os motivos as levaram para a rua. Sim, mas feito isso... Para que a gente possa, então, elaborar políticas públicas para essas crianças e essas famílias. Não temos, Excelência, não temos a nível nacional, a níveis estaduais e municipais, políticas públicas para crianças e adolescentes e suas famílias. Okay. Agradeço, doutora Mariana. Agora eu passo a palavra ao doutor Matheus Rios Silva Santos, do Centro de Referência em Direitos Humanos, Marcos Dionísio. Virtualmente, de participar. Bom dia a todos, todas, todes. Sou Matheus Rios, psicólogo. Primeiramente, gostaria de cumprimentar o excelentíssimo ministro Alexandre de Moraes, demais colegas, companheiros e companheiras do Movimento Nacional da População de Rua, que acompanham esta sessão presencialmente ou de forma remota. Aproveito para cumprimentar também as pessoas em situação de rua que estão assistindo e participando desta audiência pública. Este evento é um marco histórico no Brasil e ousaria dizer no mundo, sobre os mais diversos prismas, mas principalmente porque é a primeira vez em 214 anos que este egrégio Supremo Tribunal Federal abre suas portas para povoar-se por pessoas com trajetória de rua, uma das populações mais estigmatizadas e violentadas cotidianamente pelo Estado brasileiro. É notório o quanto o empenho, o conhecimento e a disposição desta população convoca as instituições a se assentarem em fundamentos mais humanos, republicanos e participativos. Portanto, é importante considerar e destacar que esta audiência é um marco civilizatório em termos do reconhecimento das pessoas em situação de rua como sujeitos possuidores de direitos, plenamente capazes de contribuírem com a construção de políticas públicas e do regramento jurídico pátrio acerca da sua própria realidade. Os direitos das pessoas em situação de rua têm ganhado respaldo legal em uma série de normativas, leis, decretos e resoluções em todo o território nacional. No entanto, a realidade das ruas demonstra uma constante e recorrente violação destes direitos, de forma que as condições de vida nas ruas se tornam ainda mais desumanas e mesmo dentro das instituições que foram criadas para assegurar os direitos dessa população, ouvimos relatos diários que deixam patente a violação sistemática de direitos humanos e das garantias fundamentais das pessoas em situação de rua. No Centro de Referências em Direitos Humanos Marcos Dionísio, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, já acompanhamos denúncias de agressões físicas, verbais, racismo institucional, humilhação, negligência dos agentes estatais, violências institucionais e toda forma de desrespeitos e discriminações que atentam contra a dignidade da pessoa humana que está em situação de rua. E, não raro, contra suas vidas. Muitos foram os casos de morte que testemunhamos como efeito dessas violações. Compartilhando casos concretos, podemos citar aqui mulheres que gestaram e pariram seus filhos e filhas nas calçadas, sem ter tido direito ao pré-natal, a exames e, muito menos, a um parto humanizado. Pessoas que recebem suspensão ou são desligadas do abrigo e do albergue porque reclamam seus direitos mais básicos. A mentalidade colonial e escravocrata de determinados sujeitos
de que determinados sujeitos não podem reivindicar seus direitos ainda é uma constante em nossas instituições. É importante mencionar ainda que, em Natal, acompanhamos o despejo dos despejos, senhor ministro. Ou seja, mesmo pessoas que já não tinham onde se abrigar foram removidas em abril do presente ano do viaduto do Baldo, onde estavam justamente por falta de moradia. Vale ressaltar ainda que este despejo foi realizado durante o período que ainda estava em vigor a Lei 14.216 de 2021 deste tribunal, que proibia despejos até outubro do corrente ano. É agravante o fato de que essas pessoas, além de serem removidas de um viaduto, perderam todos os seus pertences, roupas, documentos, sofás, colchões e demais objetos pessoais. Tudo isso realizado à luz do dia e sob a alegação aporofóbica de limpeza urbana. Não se pode mais justificar violações de direitos com o argumento de que o Estado detém o uso legítimo da força, quando esta força é aplicada de forma desproporcional e violentamente contra pessoas vulnerabilizadas, tal como a população em situação de rua. Terminando, por fim, vale mencionar que este é o mesmo Estado que negligencia boa parte, quando não a totalidade, das denúncias recebidas pelo Disque 100. Mesmo quando as pessoas em situação de rua procuram ser ouvidas e acreditam que pode ter suas violações de direitos reparadas, os agentes estatais insistem em violar a lei, a negar o atendimento, como é o caso dos agentes da SAMU, que, quando percebem que é uma pessoa em situação de rua, negam o atendimento, mesmo indo ao local, a tratar com grosseria e falta de urbanidade que deveriam revestir o exercício da função pública. Diante do que foi apresentado, somado a todos os outros exemplos e fala que nos antecederam, solicitamos que os excelentíssimos ministros e excelentíssimas ministras declarem a existência de um estado de coisas inconstitucionais concernentes às condições desumanas de vida das pessoas em situação de rua no Brasil. Eu agradeço ao doutor Matheus Santos. Eu chamo agora, em conjunto, os professores, o professor André Luiz Freitas Dias e a professora Maria Fernanda Repolês, ambos do Observatório Brasileiro de Políticas Públicas com a População em Situação de Rua da Universidade Federal de Minas Gerais. Chamo em conjunto a pedido de ambos. Bem, excelentíssimo senhor ministro Alexandre de Moraes, em especial população em situação de rua, presente nesta audiência inédita no Supremo Tribunal Federal, em nome dos quais cumprimentamos a todas e todos. Atentos à máxima eficácia dos direitos fundamentais da população em situação de rua no Brasil, o Observatório Brasileiro de Políticas Públicas com a População em Situação de Rua, do Polos da UFMG, tem realizado inúmeras pesquisas sobre temas diversos. Aqui, hoje, nos concentraremos em falar da aplicação do CAD único, principal porta de acesso das populações vulnerabilizadas a programas e benefícios sociais como Bolsa Família, o BPC e outros. Nossas pesquisas encontraram duas graves questões sobre o CAD único com a população em situação de rua. Primeiro, a subnotificação de pessoas nessas bases de dados. Estamos falando daquelas que estão excluídas do cadastro e, portanto, impossibilitadas de acessar os programas e benefícios sociais, situação agravada durante a pandemia da Covid-19. E, segundo, a desatualização dos registros já incluídos na base de dados e que também coloca em risco a manutenção do acesso aos programas e benefícios sociais para um grupo populacional historicamente vulnerabilizado e majoritariamente negro, já que 7 em cada 10 pessoas em situação de rua no Brasil são negras. Tratando da subnotificação, de acordo com dados produzidos pelo IPEA e levantamento feito pelo nosso observatório em 2021, em um momento crítico, senhor ministro, da pandemia da Covid-19, esse quadro foi agravado, sendo que, na média nacional, 47% da população em situação de rua, quase metade, estava fora da base de dados. Entre o período de 2012 e 2022, constatamos no observatório que a política de cadastramento nessa base de dados ela vinha se firmando.
Contudo, a cada ano aumentava o número de municípios que registravam pelo menos uma pessoa em situação de rua no CAD único. Porém, esse avanço na política mudou entre 2020 e 2021, no auge da pandemia. Em 2020, 61,67% dos municípios brasileiros registraram pelo menos uma pessoa em situação de rua no CAD único. Já em 2021, dos 5.570 municípios, somente 36,89% realizaram registros de pessoas em situação de rua, mesmo que seja visível o aumento das pessoas nas ruas da cidade em todo o Brasil, como já relatado nessa audiência. Bom, destacamos uma gravíssima situação. 93% das pessoas em situação de rua no Brasil encontram-se em condições de extrema pobreza e não estão acessando programas e benefícios sociais, comprovando-se objetivamente a omissão estrutural que gera a violação dos preceitos fundamentais da Constituição, sobretudo o da dignidade humana. Nossos estudos ainda ressaltam que as altas taxas de desatualização do CAD único, que acarretam dificuldades no acesso aos programas e benefícios sociais. Por exemplo, a capital paulista apresenta um dos piores índices de atualização de cadastros entre as capitais brasileiras. Segundo dados oficiais e públicos do Ministério da Cidadania, a taxa de atualização cadastral de São Paulo é de 57,39%, enquanto a média nacional é de 76,24%. Além do agravamento da invisibilização da população em situação de rua nos últimos 2 anos e a consequente exclusão das pessoas das políticas sociais, o retrocesso se relaciona também com o orçamento e com o pacto federativo. Voltando ao exemplo de São Paulo, de acordo com o Ministério da Cidadania, caso a Prefeitura gerisse bem a base de dados do município, teriam sido repassados pelo governo federal aproximadamente R$ 32,5 milhões por ano, somente para a administração do próprio cadastro. Isso permitiria que a administração realizasse contratação de pessoal, treinamentos, aquisição de equipamentos para o desenvolvimento das ações itinerantes, das buscas ativas, dos mutirões, de visitas técnicas, como já está previsto no marco legal do CAD único. Ao invés disso, foram repassados ao município de São Paulo apenas pouco mais de R$ 18 milhões no corrente ano. Os problemas no registro e na atualização dos cadastros de pessoas em situação de rua, além dos prejuízos nos repasses do orçamento, impedem que cada um dos entes federativos cumpra a sua missão constitucional, provocando um desequilíbrio federativo. O Supremo Tribunal Federal já consagrou em sua jurisprudência a vedação do retrocesso de direitos sociais. Sendo assim, tais problemas, na aplicação do CAD único, comprovam objetivamente o estado de coisas inconstitucional da situação de rua no país. Muito obrigada. Agradeço aos professores André e Maria Fernanda. Eu chamo agora a doutora Luciana Marim Ribas, da Faculdade de Direito da Fundação Getúlio Vargas, que falará virtualmente. Bom dia, excelentíssimo senhor ministro Alexandre de Moraes, em nome de quem cumprimento todas as pessoas presentes, especialmente aquelas com trajetória de rua que hoje estão aqui nesse momento histórico. Meu nome é Luciana Ribas e formalmente represento a FGV Direito São Paulo, instituição de ensino superior, comprometida com a formação cidadã e humanitária de seus estudantes por meio do seu programa de extensão e clínicas jurídicas. Falo também como pesquisadora que acompanha há mais de uma década a história de lutas de muitas das pessoas para sobreviver nas ruas e que sofrem diariamente com a violência estatal. Na minha trajetória de pesquisa e ensino, defendi meu doutorado em Direitos Humanos pela USP sobre o tema de zeladoria urbana que eu vou falar nesse momento. É difícil de falar de um tema tão complexo em tão pouco tempo, mas complicado ainda explicar a distopia que consiste esse serviço, pois o grau de truculência promovido pela administração pública na gestão do espaço urbano é tão grave que fica difícil acreditar que essas ações são promovidas dentro do que nós chamamos de Estado de Direito. Estado de Direito que é fictício para as pessoas que estão nas ruas, pois a elas é negado tudo, inclusive o direito de ter seus pertences e a integridade física respeitados.
O serviço de zeladoria não deveria ser uma violência, pois ele tem como função a manutenção e a organização do espaço urbano. Ocorre que, no momento da sua execução, a ação administrativa, pelo seu histórico de tratamento desumano em relação aos mais vulneráveis, acaba por recolher pertences de pessoas que estão em situação de rua e que fazem do espaço público seu local de sobrevivência. Os conflitos gerados por esse serviço são inúmeros, como já relatado nas falas anteriores à minha. Saliento que eu não sou contrária ao serviço de zeladoria como serviço de limpeza, mas sim em relação à forma como ele é executado, caracterizando o desvio de função, pois, sob a perspectiva das pessoas em situação de rua, viola o direito à integridade física, mental e de propriedade. Sob a perspectiva da administração pública, é um serviço oneroso aos cofres públicos, não produz resultados eficientes e é executado de forma desarticulada com outros serviços como de saúde e assistência social. E, sob a perspectiva das empresas contratadas, coloca a empresa em uma situação de violadora de direitos e desvio de função, pois as pessoas acabam tendo que lidar com as pessoas em situação de rua, gerando insegurança aos funcionários que não foram treinados para tal procedimento, exigindo que seja, inclusive, executado com apoio de escolta pelo Serviço de Segurança Pública. Isso mesmo que eu mencionei, é um serviço que exige escolta pública, de segurança pública para ser executado. Poderei enviar, no prazo assinalado pelo ministro, em detalhes algumas das propostas que, inclusive, apresentei na minha tese e que resumo brevemente nessa exposição. Primeiro, investimento prioritário em programas de moradia, em cumprimento ao Estatuto das Cidades. Depois, investimento público para que a cidade se torne mais humana para todas as pessoas, seja por meio da construção de banheiros públicos, lavanderias sociais, bebedouros públicos, abertura de bagageiros para que as pessoas tenham um local para guardar os seus pertences e a vedação de qualquer arquitetura hostil. Obrigação para que a administração pública reveja as cláusulas contratuais dos serviços de limpeza para que não haja desvio de função nem abordagem violenta em relação às pessoas em situação de rua. Promoção de cursos mistos sobre mediação de conflitos e comunicação não violenta para funcionários que prestem qualquer serviço público, inclusive os de limpeza e segurança urbana, priorizando contratação de pessoas com trajetória de rua na elaboração desses treinamentos e reconhecendo seu protagonismo e humanidade. Promoção de campanhas públicas pelo Judiciário, em observância à Resolução 425 do CNJ de Direitos Humanos para conscientização e sensibilização da sociedade civil, que ainda carrega muitos estigmas e preconceitos em relação às pessoas em situação de rua. Em específico, quanto à zeladoria urbana, que o STF declara inconstitucional a retirada arbitrária de pertences, editando uma súmula vinculante que sirva como fundamento para que ações de indenização contra o poder público, quando esse continuar violando o direito à integridade física e material das pessoas em situação de rua, reconhecendo a responsabilização objetiva do Estado que agir em desacordo com os limites das ações de zeladoria urbana. Eu sei, parece óbvio, mas o óbvio precisa estar previsto na legislação e em outros atos normativos para que os direitos humanos sejam respeitados no plano concreto. É com essas sugestões que encerro minha fala, agradecendo pelo espaço de escuta e diálogo. Muito obrigada. Agradeço a doutora Luciana Ribas. Chamo presencialmente o senhor Luiz Tocuzzi Corrada, isso, fundador e colaborador do Centro Gaspar Garcia de Direitos Humanos. Acho que tá. Primeiro de tudo, bom dia a todos e a todas, população em situação de rua e todos que lutam pela dignidade da população em situação de rua. Eu queria cumprimentar o ministro Alexandre de Moraes pela firme defesa pela democracia no processo eleitoral. E também queria cumprimentar novamente o ministro Alexandre de Moraes por essa audiência que, com certeza, é um marco da democracia para a população em situação de rua, porque sem justiça social não há democracia. Então, acho que é fundamental e é um momento histórico aqui. Eu comecei a atuar com a população em situação de rua quando entrei na faculdade em 1975. Então, isso na organização de auxílio fraterno, e desde aquele período
a gente vem assistindo, debatendo a problemática da população em situação de rua. Durante todo esse percurso, assisti violações, violências e mortes, assassinatos da população em situação de rua, em grande parte por falta de políticas públicas para essa população. Agora, posso dizer com todas as convicções, e as lideranças aqui são exemplo, a saída da população em situação de rua, aqueles que conseguiram sair, foi através da moradia, porque é fundamental o binário, moradia e trabalho, mas só moradia, quando você perde o emprego ou tem uma despesa maior, você volta para a situação de rua. Conheço centenas e centenas de pessoas que voltaram para a situação de rua só com a moradia. Então, também queria alertar que manter a população em situação de rua é muito mais caro do que atendê-los com moradia. A gente poderia aqui trazer e mostrar muitas contas aí. Agora, trazendo os 3 eixos que o ministro falou ontem. Primeiro, de proteger a população em situação de rua. A Luciana Ribas trouxe aqui, várias pessoas já trouxeram, que é o respeito à dignidade da pessoa. Agora, para evitar que mais gente vá em situação de rua, porque a gente viu na pandemia, com uma crise, cresceu o número de pessoas. A primeira coisa é garantir a renda básica que o vereador e agora deputado Suplicy trouxe. Toda a população de baixa renda, em situação de vulnerabilidade, que não está na rua, deve receber a renda básica. Outra questão é proteger os despejos. Foi fundamental a DPF 828 do ministro Barroso, que segurou, em parte, os despejos, senão nós teríamos mais de 200 mil famílias despejadas. E também política de habitação. E para superar a situação da população de rua é a questão da moradia. Agora, por que a moradia não avança, que é visto por todos e reconhecido que é fundamental? Primeiro de tudo, que a moradia, apesar de ser um direito constitucional, é tratado, mesmo nas políticas públicas, como mercadoria. As políticas de habitação pública selecionam conforme a capacidade de renda, mas um direito social não pode estar vinculado à renda das pessoas. E outra questão é os preconceitos contra essa população. Se a gente olhar pelo olhar do mercado, essa população é vista como descartável. A ideologia predominante na sociedade, essa população é desprezível. Mesmo na área social, é vista como irrecuperável e, no ponto de vista urbano, como os indesejáveis urbanos. Qual vai ser a política pública para os descartáveis, desprezíveis, indesejáveis? São sempre políticas paliativas, não tem jeito, é só para fazer a paliativa. E aí, quando a gente discute habitação, há muitas dificuldades de aceitar. Eu vou correr aqui, eu fiz uma pesquisa de pós-doutorado em 2018 para ouvir a população que acessou a moradia e para ouvir a opinião delas, porque todos têm uma opinião contrária sem ouvi-los. Eu posso dizer rapidamente aqui que algum significado. Uma senhora, a Maria Aparecida, disse: moradia, para mim, é proteção ao corpo, proteção à vida. Imagina tudo que eu passei como uma mulher nos 22 anos que estive em situação de rua. E aí teria dignidade, cidadania, possibilidade de projeto de vida, autonomia e privacidade, tranquilidade, satisfação. Com a moradia, as pessoas reconstruíram os vínculos sociais. Com a moradia, houve muita gente acessaram com forma regular o trabalho formal ou informal. A melhoria nas condições de vida e na proteção, no caso da droga. E também o avanço na educação. Agora, só queria rapidamente, para encerrar, que eu acho que tem que garantir a moradia por tempo indeterminado, até que as pessoas se estabilizem, porque o provisório não é solução. A moradia tem que ser a primeira política pública para acessar, junto com as outras políticas públicas da saúde, educação, trabalho necessário. E também deve ser vários programas, é uma população heterogênea, falamos a população em situação de rua, mas são várias realidades, desde pessoas que vão precisar manter na proteção mesmo, na moradia, pela sua fragilidade, e pessoas que já têm até carteira registrada. E ter moradia para quem tem renda zero, e
só dizendo assim, que entre 2009 e 2015 foram produzidas 4 milhões de habitação pelo programa Minha Casa Minha Vida. Se 1% tivesse ido para a população de renda, de rua com altíssimo subsídio, nós teríamos enfrentado um grande problema. E sem moradia não é possível ter dignidade humana. Muito obrigado. Agradeço, senhor Luiz. E chamo a professora doutora Janaína Dantas Germano Gomes, pesquisadora do Adotiva, Associação de Pessoas Adotadas. Posso colocar aqui em cima? Pode. Bom dia a todas e todos, excelentíssimo senhor ministro Alexandre de Moraes, caros amigos da atuação com a temática, prezadas pessoas em situação de rua aqui presentes. Meu nome é Janaína Gomes, eu sou doutora em Direitos Humanos pela Universidade de São Paulo e me dedico ao tema da atuação judiciária nos casos de destituição do poder familiar de mulheres em vulnerabilidade. E eu gostaria de começar pela história da Daphne. A Daphne é uma das muitas mulheres em situação de rua do nosso país. Ela vive entre a rua, residências precárias, vive de bicos, trabalhos informais. Quando gestante, ela passa a morar em um centro de acolhida. Realiza parcialmente o tratamento para sífilis, o pré-natal e para o seu uso de drogas. Quando nasce sua filha, ela passa a amamentar a criança e cuida dela bem. O que acontece na sequência, senhor ministro, é um fluxo conhecido das pessoas que atuam com as mulheres em situação de rua. O caso é encaminhado já no dia do parto a uma das varas da infância e juventude. Neste caso, São Paulo, mas poderia ser Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Florianópolis. Afirma-se que a criança nasceu saudável e passa bem, mas fica sob observação, que Daphne fugia do serviço, que é usuária de substâncias, mesmo sem nenhum laudo toxicológico nos processos, e encontra-se em situação de rua. Em 4 dias, chega a decisão de separação liminar do convívio e, antes da conclusão do processo, que ocorreu em 5 meses, o bebê já tinha sido adotado por uma nova família. Nesse processo, Daphne buscou a defensoria, que juntou laudos, buscou tratamento, levou testemunhas de que não oferecia risco à criança, pediu pelo seu direito de amamentar a sua filha, que foi indeferido. Daphne nunca mais viu e nem verá a sua filha. E este não é um caso isolado. Estamos tratando, senhor ministro, de violações transgeracionais a direito que se equiparam ao desaparecimento forçado de pessoas. Eu juntarei nessa oportunidade os relatórios da clínica da USP e da UFMG que demonstram as violações que esse caso da Daphne exemplifica. Hoje, pelos dados disponíveis no Sistema Nacional de Adoção, não é possível saber com precisão quantas mulheres como Daphne perderam seus filhos e quantos filhos elas perderam, e pela miséria na qual vivem, mas na qual elas não querem viver. Essas histórias ficam restritas àquelas pessoas e pesquisadoras que, como grupo de requerentes que me apoia para essa breve fala, da PUC São Paulo, da URGS, da USP, têm demonstrado há décadas. No Brasil, a despeito da proibição da destituição por pobreza, ela é agente central dessas separações, muitas vezes sob o nome vago de negligência ou risco em abstrato às crianças e em procedimentos acelerados pelo judiciário, que responsabilizam até mesmo profissionais e atropelam encaminhamentos da saúde, em nome da suposta garantia de direitos às crianças, elas são retiradas de suas famílias. Como perguntaram Sônia Lansky e Márcia Paris em BH, afinal, de quem é esse bebê? A partir desse seu pedido, ministro, eu queria apresentar alguns aqui que me cabem nos segundos que me restam, imagino. Então, o primeiro deles, uma sugestão de uniformização para os tribunais que seja obrigatório disponibilizar todos os acórdãos de sentenças sobre esses casos. A gente não consegue acessar pelo banco de sentenças e pesquisas quantos são esses casos, quantos casos foram decididos de destituição do poder familiar para que a gente possa rastrear as mulheres em situação de rua. Que nas destituições o Poder Judiciário se assegure, antes da concessão de liminar, o cumprimento da nota técnica 01 de 2016 do Ministério da Saúde, que estabelece um fluxo de atendimento a essas mulheres. Isso implica articulação de diferentes serviços, acesso à família de origem, garantia de direitos, e não o mero retorno da mãe à rua. Que seja necessária e não facultada a presença de secretarias como habitação, moradia e saúde nas audiências concentradas, aumentada a precisão do Sistema Nacional de Adoção, para que conste os motivos que levaram as crianças ao acolhimento, não bastando negligência, e que se acompanhe o acesso a direito das famílias que foram destituídas, como as normas internacionais determinam. E que seja criada, excelentíssimo ministro,
uma iniciativa dentro do Poder Judiciário para apurar essas denúncias de violações aos direitos das mulheres nessas ações de destituição, para a qual, desde já, nos dispomos a compor. Em 4 dias, não há nenhuma condição do exercício da ampla defesa do contraditório. Lamentavelmente, ministro, a violação dos direitos das mulheres se dá em nome do cuidado com as crianças nos processos. Observei em meu doutorado que se fala nas sentenças que essa é uma forma de cuidado e proteção das crianças. Queria encerrar aqui, trazendo a fala de diversas instituições, escolhi a adotiva para colocar em destaque, porque esse é um espaço não só jurídico, mas político, mas para dizer que as pessoas adotadas hoje, quando vão buscar suas biografias, se deparam com famílias de origem negligenciadas pelo Estado, com processos judiciais que demonstram a pobreza de suas mães e a entrega por falta de recursos. Concluindo, essas famílias, assim como as famílias que se compõem pela via da adoção, não têm interesse na violação dos direitos das suas mães biológicas e famílias de origem, em especial as com trajetória de rua. Elas têm interesse na garantia dos direitos e no cumprimento da Constituição Federal. Obrigada. Agradeço à professora Janaína, chamo a doutora Rosemary Barbosa da Silva, do Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares da Universidade de Brasília, que falará por videoconferência. Saúdo a todas as pessoas presentes na figura do excelentíssimo ministro Alexandre de Moraes, quem certamente já conquistou um lugar generoso nos futuros livros de história, não só por combater com coragem e rigor a maior rede de desinformação e ódio do planeta, mas também por abrir as portas desta casa para um julgamento histórico como este da DPF 976. Saúdo também minhas companheiras e companheiros de caminhada por um mundo mais justo nas figuras das e dos militantes dos movimentos da população de rua. Bom dia. Como nosso tempo é curto, peço desculpas antecipadas por ter de sintetizar uma questão tão complexa e multidimensional. Nos meus quase 20 anos de trabalho junto à população de rua, tenho testemunhado que uma das questões mais atrozes enfrentadas por essa população é a violência letal. Sim, ministro, estamos falando de extermínio, de mortes matadas e mortes morridas, mas seguramente de mortes evitáveis. Seja por atuação ou inação, é o Estado brasileiro o maior violador do direito à vida de quem está em situação de rua. E essa não é uma história recente. Como bem lembrado em algumas falas nesta audiência, o controle penal da pobreza, o encarceramento e as mortes de pessoas pelo fato de estarem nas ruas é uma das mais visíveis formas de atuação do Estado junto a essa população. O que, no entanto, tem sido ocultado ou apenas lateralmente mencionado é como o racismo estrutural gestou as leis de mendicância e ainda hoje a lei de vadiagem, o hiperencarceramento da população negra empobrecida e os assassinatos extrajudiciais. Parte substancial da violência estatal que vemos hoje é a continuidade das práticas repressivas instituídas para substituir políticas de educação, trabalho, renda e moradia. A população negra está sobre-representada na situação de rua. Em pesquisa divulgada pelo IPEA, 67% das pessoas se declararam pardas ou pretas, uma porcentagem proporcionalmente maior neste segmento do que na população em geral, que era 44,6% na época. O racismo, ministro, é quem oferece a arquitetura e as ferramentas para que a desigualdade se reproduza e que a violência se estabeleça. É o racismo estrutural, institucionalizado, que alimenta as práticas contumazes de alijamento de direitos que estamos vendo aqui, de não efetivação das garantias constitucionais, do descaso, negligência e violações que, como temos ouvido nesses 2 dias, viceja contra quem tem as ruas como único espaço de moradia. E em nosso país, o racismo tem estabelecido quem vive e quem morre, quem é ou não merecedor de gozar uma vida digna. Por isso, não pode ser ignorado em qualquer discussão que almeje uma sociedade justa e igualitária como essa que estamos fazendo aqui. Oficialmente, a proibição de assassinatos extrajudiciais é um aspecto central dos direitos humanos. Mas como, infelizmente, é de conhecimento público e notório, esta é uma regra que o Brasil viola
flagrantemente. Torturas, homicídios, desaparecimentos forçados, que têm como vítimas, na maioria das vezes, pessoas em situação de ruas ou usuárias abusivas, tampouco são novidade no contexto de coisas inconstitucionais. E, sobretudo, contra os corpos negros, que essa letalidade se expressa em toda a sua ferocidade. Se na população geral a chance de uma pessoa negra ser assassinada é 2,6 vezes superior àquela de uma pessoa não negra, na situação de rua atinge a probabilidade atroz de 10 vezes. Massacres e chacinas têm desafiado os discursos prontos de autoridades, desnudando as formas pelas quais os poderes têm tratado historicamente esse tema. A Operação Mata Mendigo, citada ontem pelo vereador Raimon, a chacina da Candelária pelo Marquinhos, o massacre da Praça da Sé pelo Anderson, a chacina do Cabul, os assassinatos em série em Maceió, Goiânia e tantos outros, com a participação de agentes da segurança pública, demonstram como as polícias, sem regulamentação, a sua atuação por parte de uma instituição supragovernamental, se transformam em agentes fora da lei. Muitas dessas chacinas e massacres continuam sem um desfecho digno para suas vítimas. Uma outra dívida entre as tantas contraídas pelo Estado brasileiro com suas cidadãs e cidadãos. Mas, se os corpos negros ostentam o testemunho dessa história violenta e injusta, é essa mesma multidão que resiste ativamente, do luto à luta. Foi assim que surgiu, em 2004, o primeiro movimento organizado da população de rua após o ataque que vitimou 15 pessoas no entorno da Praça da Sé, em que 7 morreram. Eu teria muito mais para falar sobre as mortes evitáveis, prematuras, sobre o racismo institucional e o hiperencarceramento com uma sobre-representação da população em situação de rua. Infelizmente, o tempo é curto, mas, excelentíssimo ministro, a democracia em que vivemos em nosso país é uma promessa que ainda não cumpriu os principais objetivos a que se propôs. É um tipo peculiar de democracia que, embora se baseie formalmente em ideias abstratas de igualdade, é sustentada por uma forte assimetria racial que continua a reproduzir violações, violências e morte. Portanto, não há como se enfrentar as dimensões que desembocam na situação de rua concluindo, por favor, doutora concreto, factível e de longo prazo contra o racismo estrutural e seus impactos na vida de milhões de pessoas. Então, como os bons combates que o senhor tem feito, um bom combate que desculpa, é o tempo, para enfrentar a situação de rua, passa pela implantação de uma Comissão Nacional de Verdade que puna os crimes da ditadura, a punição dos crimes de lesa humanidade no contexto da pandemia, pela reforma das polícias e do judiciário, doutora Rosiméria, uma formação não punitivista. Obrigada. Obrigado, doutora Rosiméria, agradeço. Eu passo a palavra à doutora Marina Rodrigues, da Clínica de Direitos Humanos Luiz Gama, da Faculdade de Direito da USP. Bom dia a todos. Excelentíssimo senhor ministro, professor Alexandre de Moraes, em nome de quem cumprimento todos os presentes, especialmente os companheiros de luta da população de rua. Eu represento aqui hoje a Clínica de Direitos Humanos Luiz Gama, que é um projeto de pesquisa e extensão que pauta o acesso a direitos para a população em situação de rua há mais de 10 anos e é vinculado à Faculdade de Direito da USP. Ali na subprefeitura da Sé, hoje, há mais de 12.800 pessoas em situação de rua. É por esse número expressivo que é possível falar que a cidade de São Paulo é representativa da situação de rua no Brasil. Ao longo dessa audiência, diversos representantes debateram a urgência da inclusão da Pop Rua no censo. Um outro eixo sensível de disponibilidade de dados que eu gostaria de abordar aqui é que as violações de direitos elas não estão sendo mapeadas de forma institucional e, quando estão, elas são insuficientes. O que representa um entrave para pensar os 3 eixos estruturantes dessa DPF que o ministro solicitou: a prevenção, a saída e as violações de direitos da rua. A ausência de produção e sistematização de dados interfere na formulação de qualquer estratégia para sua superação.
Eu gostaria de tratar aqui brevemente os impactos dessa negligência a partir das denúncias que chegam semanalmente na Clínica Luiz Gama e no Comitê Pop Rua de São Paulo, que fazemos parte, principalmente a partir da zeladoria urbana, dos óbitos de Covid e das vagas de acolhimento. A zeladoria ela se insere no serviço público de limpeza urbana e seus usuários devem ser todos que usufruem direto ou indiretamente dos espaços públicos urbanos, incluindo a Pop Rua. Diante das violações de direitos que ocorrem durante as atividades de zeladoria e que muitos colegas já apresentaram aqui, não existe uma resposta institucional capaz de repensar esse modelo. Isso porque não há um canal de denúncias estruturado, não temos dados sobre o número de abordagens, sobre quantos pertences são retirados e nem sobre quantos contralacres foram dados a essas pessoas. Todos esses dados deveriam existir. Eles estão, inclusive, previstos no decreto que regula a zeladoria. Temos, de um lado, a ausência de um registro formal desse serviço e, de outro, denúncias semanais no Comitê Pop Rua e na própria Clínica Luiz Gama, enquanto um grupo de pesquisa. De maneira semelhante, durante a pandemia, o apagão de dados se tornou novamente evidente. Em relação aos óbitos de Covid, houve negligência do poder público em padronizar o preenchimento do campo de logradora do Formulário Nacional de Óbitos e o despreparo dos profissionais de saúde para atender as demandas da rua. Em São Paulo, os dados apresentados pela Secretaria Municipal de Saúde permaneceram desatualizados e subnotificados por muitos meses. Enquanto os dados oficiais não indicavam mais de 38 óbitos até maio de 2021, uma pesquisa independente da Clínica Luiz Gama, em parceria com o Lab Cidade da FAUSP, comprovou que houve, no mínimo, 95 mortes. Ou seja, o índice de subnotificação foi de pelo menos 60%. Ainda hoje não temos acesso às informações atualizadas da Prefeitura, que insiste em trazer dados comprovadamente subnotificados, criando uma falsa ideia de que as políticas implementadas foram suficientes e adequadas. A situação se repete em relação às vagas em centros de acolhida. Em 2020, a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, SMADES, chegou a anunciar a existência de 22 mil vagas, omitindo que essa contagem era duplicada e considerava como 2 vagas quando o usuário do serviço permanecia nos períodos diurno e noturno, o que criou mais vagas do que leitos disponíveis. Até hoje não se sabe quais são os equipamentos que contam essas vagas duplicadas. Não há também, de forma transparente, uma distinção do tipo de vaga que está disponível. Quais são acessíveis para mulheres, para famílias, para pessoas LGBT e para pessoas com deficiência, por exemplo. Assim, mesmo que a Prefeitura apresente um aumento do número de vagas, como apresentou aqui, esse número ele não contribui se ele não vai considerar o aumento de pessoas em situação de rua no mesmo período, o tipo de vaga disponível, a distribuição territorial e a qualidade dos equipamentos ofertados. E ainda, como repetidamente trazido aqui nessa audiência, a moradia é uma medida urgente que se impõe como prioridade para a superação da situação de rua. O albergue ele não é moradia e muitas vezes pode ser fonte de violência e desumanização. Apresentar dados frios de aumento de vagas sem pesquisas qualitativas complementares não esclarece o estado de coisas que se encontra a Pop Rua. Então, pelo exposto, gostaríamos de recomendar a oficialização de canais e fluxos de denúncia a partir da efetivação de normativas já existentes e não cumpridas da orientação de instâncias jurisdicionadas para elaborar e sistematizar um fluxo de encaminhamento, a inclusão da Pop Rua no censo como parte do déficit habitacional e a determinação de transparência e atualização mensal dos dados apresentados pelas prefeituras, bem como da abertura para que a sociedade civil engajada na temática e as instituições especializadas possam contribuir para a realização dessas pesquisas. Por fim, eu queria só destacar o dever de responsabilidade do Judiciário em relação às famílias vítimas de despejo. A campanha do Despejo Zero determinou que, quando não suspensos os despejos, fosse ofertada alternativa emergencial de acolhimento para as famílias despejadas. Mesmo assim, nunca houve uma sistematização de quantas dessas pessoas foram atendidas por outros programas habitacionais, quantas foram para a rua e se a realização do despejo em determinada região permitiria, de acordo com a oferta de vagas disponíveis, que todas as pessoas fossem, de fato, acolhidas. Muito obrigada, ministro. Obrigado. Doutora Marina terminou exatamente no momento que tocou a campainha. Merece o prêmio aqui de pontualidade britânica da audiência pública, que fique registrado nos anais do Supremo Tribunal Federal. Ah, se todos fossem assim. Eu chamo agora a doutora Caroline Soares Brizola, do Observatório Nacional dos Direitos à Água e ao Saneamento, que tem agora o compromisso de bater o recorde anterior. Cumprimento o excelentíssimo professor ministro Alexandre de Moraes, especialmente as pessoas que estão aqui com trajetória de rua, que estão mais uma vez lutando pelo direito de tantos que não puderam estar aqui hoje.
Meu nome é Caroline Brizola, sou advogada da equipe de saneamento da Manesco Sociedade de Advogadas, mas hoje falo aqui pelo Observatório Nacional de Direito à Água e Saneamento, o ONDAS. O ONDAS foi fundado em 2019 com base na compreensão da água e do saneamento como serviços, como direitos, e não como mercadorias que são restritas a poucas pessoas. Por isso, viemos falar sobre as violações enfrentadas pela POB Rua no que se refere ao direito ao saneamento, especialmente abastecimento de água e esgotamento sanitário, pela sua absoluta essencialidade à realização do direito à vida. No Brasil, cerca de 35 milhões de pessoas não têm abastecimento de água e 100 milhões não possuem coleta de esgoto. O direito ao saneamento não está expressamente previsto na nossa Constituição, mas é um pressuposto para a realização de diversos direitos previstos no artigo 6º. Não é possível falar de direito à alimentação se a pessoa não tem acesso à água potável. O direito à moradia pressupõe o direito ao saneamento básico. Acima de tudo, o acesso ao saneamento básico é imprescindível para a realização do direito à saúde, já que reiterados estudos mostram que a falta de saneamento leva à proliferação de doenças e até à morte. É evidente, portanto, que o saneamento é um direito social, devido à transversalidade com outros direitos. Boa parte dos presentes aqui não faz ideia do que é passar sede, mas na rua a escassez é um princípio e a crise hídrica é diária. Durante a pandemia provocada pela Covid-19, as organizações de saúde orientavam que as pessoas lavassem suas mãos, mantivessem sua higiene pessoal, mas para a grande parte da população de rua era impossível cumprir com essas estratégias de defesa da saúde. Pesquisa já citada pela Marina, aqui realizada pela clínica Luiz Gama, mostrou que apenas no município de São Paulo o número de mortos pela Covid da população de rua era mais do que o dobro do que o notificado pela prefeitura. Acredito que o número de pessoas que realmente morreu na rua, sem direito a um mísero copo d'água ou de defender a sua saúde, é o suficiente para chocar e envergonhar os brasileiros por gerações. Em uma das visitas realizadas pelo Comitê Extraordinário de Direitos Humanos da Câmara Municipal de São Paulo, as pessoas que estavam acolhidas ali no auge da pandemia relataram que o prédio estava com falta de água por mais de uma semana, o que fazia com que elas tivessem que se locomover longas distâncias para até um dos banheiros ou bebedouros públicos, que, devido à alta demanda, exigia o racionamento de pequenas quantidades e a convivência com percevejos. Nessa mesma ocasião, um dos homens que vivia com a violação diária de direitos resumiu perfeitamente a crise hídrica e sanitária que vivemos. Ele disse: "Contam que da primeira vez, no dilúvio, o mundo acabou com água. Dessa vez, para nós, parece que vai acabar sem água." Não há como falar em universalização do saneamento sem considerar aqueles que vivem nas ruas. As nossas cidades são pautadas numa arquitetura hostil, que não entende os espaços públicos como esferas de respeito, proteção e exercício pleno dos direitos humanos. A universalização do saneamento não será possível sem a inclusão de pessoas que não têm acesso à moradia e ao sistema convencional. É preciso reconhecer que a POB Rua convive diariamente com violações de direitos constitucionais, inclusive a sua propriedade ao trabalho, no caso de catadores de recicláveis que têm o produto do seu trabalho violentamente arrancado em ações de limpeza urbana. A realização do saneamento universal passa também por investimentos e controle públicos, pois o Estado tem a obrigação de zelar pelos direitos das pessoas, com base nos princípios da disponibilidade, acessibilidade física e financeira, qualidade, segurança e dignidade. Encerro com algumas recomendações. Políticas públicas de saneamento para além do domicílio, com medidas previstas na legislação e nos contratos de prestação de serviços para execução em áreas públicas. Banheiros e bebedouros públicos abertos durante a noite, pois as pessoas não têm necessidades fisiológicas apenas no horário comercial. Medidas para evitar o impedimento de acesso a banheiros públicos em virtude de raça, etnia, gênero, origem ou orientação sexual. Efetivação da obrigatoriedade já prevista em diversos estados e municípios de estabelecimentos comerciais fornecerem copos de água e acesso a banheiros quando solicitados. Disponibilização de soluções individuais e alternativas quando não for possível o acesso ao banheiro e bebedouros públicos. Fiscalização e regulação dos serviços prestados em áreas públicas. Inclusão da POB Rua no planejamento, na gestão e na execução dos serviços públicos. Inclusão de cláusulas nos contratos de limpeza urbana que protejam a POB Rua e também na regulação dos serviços, como disse a Luciana aqui. E moradia primeiro e sempre. Obrigada. Agradeço
doutora Caroline Soares Brizola, essa questão do saneamento é importantíssimo. O Supremo Tribunal Federal teve a oportunidade de julgar o marco do saneamento básico na DI 6492 e outras 3, são 4 ações diretas de inconstitucionalidade. São, como disse a professora, são aproximadamente 35 milhões de brasileiros que não têm acesso à água tratada. Mas mais grave do que isso, são aproximadamente 104 milhões de pessoas que não têm acesso a esgoto, ao tratamento de esgoto. Ou seja, metade dos brasileiros não tem acesso a um tratamento de esgoto. E isso não afeta só o direito à saúde, o direito à alimentação, afeta o direito à educação. Ontem, alguns aqui estavam, não todos. Ontem eu dizia, a época que eu fui secretário de Transportes em São Paulo, e durante as inundações nós íamos até a periferia ver a situação, as crianças chegando para estudar, chegando da escola, com água até a cintura, sem qualquer condição de continuar no estudo. Então, afeta também o direito à educação. É uma das questões mais lamentáveis, essa ausência de saneamento. No geral, e obviamente, essa vedação de acesso à água tratada, como colocou a professora, a água tratada aos moradores de rua, as pessoas em situação de rua, isso é gravíssimo mesmo. Mas nós sabemos que no Brasil ainda, isso vale para todos. No Brasil ainda o banheiro público é algo calamitoso, seja pela falta de manutenção, seja pela falta de higiene. É uma questão, indo em outros países, principalmente países europeus, o banheiro público é tratado, o banheiro público é higienizado. Agora, justiça seja feita também, não é culpa só do poder público. Vamos desligar os... Não é culpa só do poder público, é culpa também da falta de educação do povo em geral. No geral, em todos os locais, até em shopping centers a gente vê o banheiro mal usado pela população, a necessidade de uma conscientização também, mas essa questão do saneamento é uma das mais importantes para a saúde pública. Esperemos que agora, com o marco legal do saneamento, realmente haja um avanço no tratamento, seja da água, seja da coleta de esgoto. Eu passo agora a palavra à membro da coordenação colegiada do Fórum Regional de Trabalhadores do SUAS da Baixada Santista, a senhora Aurora Fernandes Rodrigues, que falará virtualmente. Olá a todos e todas. Nós estamos aqui numa assembleia do Conselho Municipal da Assistência Social na cidade de Santos, onde esse tema é tratado com muita seriedade. Eu queria, em primeiro momento, parabenizar o ministro Alexandre de Moraes pelo processo democrático e pela iniciativa dessa audiência com um tema tão relevante que é a população em situação de rua. E eu aqui, a minha fala se baseia no sentido de trazer as dificuldades dos trabalhadores, trazer a falta de políticas públicas, tanto da assistência como da saúde, no tocante na ação da população em situação de rua. Queria também saudar os movimentos presentes desde ontem aqui neste plenário e aqui virtualmente, nesse processo de construção e de luta na defesa da população, das políticas públicas voltadas a essa população. Queria dizer, ministro, que essa situação traz ou aponta, tira da invisibilidade essa população e traz também diversas questões à tona. Acho que a participação e o controle social da população, da sociedade civil, precisa se envolver, precisa estar atenta a essa situação
dos moradores, da população em situação de rua. E aqui ao meu lado, eu tenho também um representante usuário que participa do conselho na cadeira de população em situação de rua, que vai dar um alô para vocês no meu tempo. Um bom dia a todos, meu nome é Rogério. Parabenizo a todos por esse lindo trabalho. Ao vosso ministro Alexandre de Moraes, parabéns por nos dar esse espaço, essa honra. Meu nome é Rogério, eu sou PCD Mobilidade Reduzida paraplégico há 28 anos, sou egresso, estou há 4 anos aqui fora, moro em Santos há 3 anos, estou dentro do conselho. Morei na rua durante 2 meses, mesmo estando numa cadeira de rodas, porque abrigos não me aceitaram por faltas de algumas acessibilidades, a qual a gente vê inúmeras leis, inúmeros direitos de acessibilidade, mas que existem no papel, que na autoridade da ação não está acontecendo. Tanto privado quanto público não está acontecendo. É onde eu estou dentro dos conselhos, aprendendo e podendo transmitir a minha voz como a voz de muitos que não têm a condição de vir e poder falar. Mas falo, sim, em nome da população de rua, em nome dos PCDs, a dificuldade que estamos enfrentando na situação. Agradeço a oportunidade a todos os movimentos, a Aurora por me colocar aqui também, e muito obrigado, vosso ministro, senhor Alexandre. A gente tentou ser muito conciso na nossa fala, e essa a nossa importância de trazer a voz de quem está vivenciando a situação, para que a gente possa, além de pesquisar, de realizar pesquisas, de fazer diversas censos, que são importantes para dar dados para as nossas políticas, mas também ouvir, estar com o ouvido atento a toda essa demanda. Então, mais uma vez, parabenizo pela atividade. Estamos, enquanto trabalhadores, atuando na ponta com essa população, sem recursos, com uma política pública sem orçamento, e sem orçamento não se faz nada, ministro. Sem a política do SUAS, a política do Sistema Único de Assistência Social, está zerada de repasse financeiro. A política do SUS também na mesma situação. Então, precisamos, sim, trazer à tona essas questões e dizer que a política sozinha não se dá conta. Tem que ser uma ação intersetorial, uma ação com a sociedade civil e com participação do controle através dos conselhos municipais, através das conferências, para que a gente tenha, de fato, uma execução mais efetiva e concreta. Agradeço, um bom dia a todos. Será que é da nossa reunião de amanhã? Eu que agradeço, obrigado, senhora Aurora Fernandes Rodrigues. Eu chamo agora o senhor Leonildo José Monteiro Filho, coordenador do Movimento em Rua. Bom dia a todos e a todas. Eu sou o Leonildo, né? Fui trajetória de rua e aí que vem cumprimentar o ministro Alexandre de Moraes aí pela essa oportunidade para todos e todas e os movimentos sociais. Eu venho falar aqui, eu vou trazer um pouco dessa história do Brasil, né? Dessa violação de direitos humanos com a temática população em situação de rua, né? A gente sabe que as violações contra a população de rua já vem no governo Lacerda, né? Quando a rainha Elizabeth, princesa Elizabeth, vem para o Brasil, acontece a primeira Operação Mata Mendigo, né? Ali nos anos 60, antes da ditadura, tinha uma Operação Mata Mendigo no Rio, né? Que saía à noite de Cascombe para pegar, recolher a população de rua e jogar no Rio Bangu, né? E, dali para cá, a gente teve vários, né? Tivemos aí a violação, né? A chacina da Candelária, a chacina da Sé, tivemos aí, né, a morte do Índio Galdino, e chegou um ponto, né, ali na Sé que a gente nos olhou, né, falando, olha, gente, precisamos na Sé, no Brasil, precisamos nos organizar, né, precisamos nos defender, precisamos dizer para a sociedade, precisamos dizer para os parlamentares, precisamos dizer para o executivo, precisamos dizer para o sistema de justiça
que a gente não só quer viver de sopa, não, né? Até parece que a gente é banguela, que só levava sopa, né, nas praças. A gente não quer viver mais na Marquise, né? Apanhando, sofrendo todo esse tipo de violência, né? Eu sou de Curitiba, e Curitiba, à noite, é um ódio, né? As pessoas, para dormir na Marquise, têm que dormir em 5, 6, ou com um cachorro, com um animal, né? Para cuidar da vida deles, porque lá joga até soda, né? E aí começa essa organização da rua, né? Essa história de vir para Brasília, 2005, onde que é colhido com o presidente Lula a construção desse movimento nacional da população de rua, né? Em 2004, a construção de uma política nacional onde que a rua sai, né, das praças, das marquises. Diz que, né, o preconceito fala que a gente vive nas praças bebendo, usando, fumando, né? Quer dizer que a gente está pagando o imposto mais caro desse país, se isso fosse verdade, né? Então, a gente teria direito muito mais do que os domiciliados. E aí, nessa construção, junto com a sociedade civil, sai esse decreto 7.053, né? Numa política, avançamos nos conselhos, né, da assistência, Conselho de Saúde e Conselho de Direitos Humanos, né? Conselho de Direitos Humanos, que eu fiquei 6 anos, ministro, onde o senhor me entregou, né, o Prêmio de Direitos Humanos quando o senhor era ministro da Justiça, né, nessa luta, representando esse movimento nacional da população de rua, né? E nessa construção dessa política, a gente construiu uma política, né, dentro da assistência, né, jogando tudo o peso dentro da assistência, porque a gente não conhecia, a gente só queria melhorar a comida, né, que hoje no Brasil, praticamente, não sei, nas cidades pequenas, mas nas capitais ainda você tem uma comida de qualidade, onde que Belo Horizonte almoça e janta dentro do restaurante popular, né, e esse tipo de coisa que a gente quer para a população em situação de rua no Brasil. E aí, depois de 10 anos dessa política, o Sempre Rua, criado Sempre Rua, a participação desse movimento, né, dos movimentos sociais, e aí, gosto de registrar também, né, o movimento Menino de Rua, que tem feito um ótimo trabalho com a criança e adolescente aqui no Brasil, e a gente vê que, depois de 10 anos da política que a gente construiu, a gente estava mantendo a população na rua, né? O recurso a gente conseguiu ampliar, né, para a área da assistência, né, na gestão PT, né? E aí a gente conseguiu ampliar os recursos, criar o Centros Pop, mas a gente viu que os espaços estavam se tornando um semiaberto, né? O Centro Pop hoje tem guarda municipal, né, e tem segurança privada, né? Te prende de manhã, solta de tarde você vai para um albergue e, quando menos você vê, né, você está solto, você entra nesse espaço e está solto no outro dia, né? E não tem nenhuma proposta política. Mas, como tem 1 minuto, vamos lá, então. O Em Rua, né, hoje, ministro, a gente trabalha com a moradia primeiro, né, o House First. Como o Estado, como os municípios, né, e como ninguém apresentou algum projeto de moradia, o Movimento Nacional da População de Rua, né, acaba, junto com os seus parceiros, apoiador, constrói, né, uma proposta, um projeto piloto hoje dentro de Curitiba para retirar, para acolher a população em situação de rua. Não é um projeto barato, né, que hoje, com R$1.000, a gente aluga uma casa, um apartamento em Curitiba, ainda pagamos a luz e a água e a gente tira as pessoas direto da rua, direto para casa, e não é aquele trampolim da assistência que você tem que ir para o albergue, do albergue para a República, para você ir para outro espaço. Então, veio reforçar aqui, né, que a gente precisa desse projeto, que vire um programa, mas que a população de rua, de fato, precisa de moradia mesmo, né? Quer resolver o problema da população, ministro? Nos ajuda a garantir moradia para toda a população em situação de rua, que no cadastro 12.300 e pouco, né? Então, o que o movimento Em Rua quer é moradia para todas e todos que estão em situação de rua. Obrigado. Agradeço, Leonildo. E chamo agora a senhora Arícia Fernandes Correia, pesquisadora do Núcleo de Estudos, Pesquisas e Extensão, Direito da Faculdade de Direito, da UNB, da UERJ. Alguém trocou a senhora de faculdade aqui no meu papel. Tá bom? Bom dia a todos. Eminente ministro,
prezados amigos da Corte, queridos moradores de rua, a quem eu saúdo na pessoa do Leonildo Monteiro. Na verdade, eu sou professora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, coordenadora geral do Núcleo de Estudos, Pesquisas e Extensão em Direito à Cidade, o NEPEC. A gente briga por... Eu não sei de onde saiu essa foto, mas é importante, eu vou falar sobre esse dia, e foi um dia importante para a gente. A gente briga justamente pelo direito de não ir para a rua, pelo direito à moradia. E, nesse sentido, Excelência, temos até uma ação que a gente briga pelo direito à regularização fundiária, principalmente com base na função social da propriedade pública. A gente briga por instrumentos de regularização fundiária, legitimação fundiária, por exemplo, de imóveis públicos. Quantos não são os imóveis públicos que estão ocupados por população e que podem ser regularizados fundiariamente? A gente briga para justamente as pessoas não terem aquela insegurança da posse, a insegurança do morar, e poderem, justamente com a titulação, não viver ameaçados de serem expulsos a qualquer momento do seu local de moradia. Nesse sentido, existe até um tema, o tema 1122 do STF, decorrente do ARE 1289782, que é o reconhecimento da extensão de imunidade tributária às companhias de habitação. Só no Estado do Rio de Janeiro, nós temos 91 mil imóveis da década de 60, 70, que foram comprados, todos moradias populares, foram comprados do Estado e até hoje não estão no nome dos efetivos moradores. Muitas vezes já há promessas de compra e venda que foram quitados pelos moradores, moradias populares, e que ainda estão no nome do Estado do Rio de Janeiro, ainda estão no nome da Companhia Estadual de Habitação. E, portanto, o IPTU está no nome dessas companhias estaduais de habitação e não foram vendidos, não foram, num sistema de concorrência, não foram vendidos com o objetivo de lucro, estão no nome delas. Por um acaso, eu também sou procuradora do município, não existe nenhum conflito de interesse, já conversei até com o procurador-geral. O nosso intuito não é só a imunidade, até porque a maioria desses débitos já estão prescritos. É que nessa grande ação coletiva, haja uma grande mediação coletiva, Excelência, que os imóveis, porque eles também são contribuintes solidários, os próprios moradores, os imóveis sejam colocados nos nomes das pessoas, através dessa ação. Então, você resolve o problema da titulação, resolve o problema do erário, porque pode até excluir quem não seja morador popular, e resolve, dali para frente, a isenção, porque a maioria desses moradores populares são isentos de IPTU. Mas, voltando aqui, o direito à cidade, portanto, em primeiro lugar, foi o que o senhor colocou, como não ir para a rua. É garantia do direito à moradia, como todo mundo aqui ressaltou. Mas pior do que não precisar ir para a rua, é você não poder ter que ir para a rua, é não poder nela permanecer. Então, um design de um banco inclinado, em que a pessoa sequer possa dormir, é a ignomínia total do planejamento urbano a serviço da expulsão do mendigo da rua. A expulsão do morador de rua, do seu local, da sua cidade. O direito à cidade é o direito ao acesso equânime do espaço público por quem quer que seja, por quem quer que nela esteja, por quem quer que seja. Então, vivemos tempos fascistas, né? Isaiah Berlin já dizia que a liberdade, não adianta você ser livre se você não tem condição de fazer as suas próprias opções. Então, o que a gente briga não é só pelo direito de morar, é também pelo direito de ser.
E não vejo demérito de nada, não, tá, gente? Tem um pesquisador da USP, que é o professor Paulo Saldiva, que ele diz... Só concluindo, por favor. Tá. Só vou concluir que nos nossos pedidos a gente acrescenta, então, que também seja levado em conta esse recurso extraordinário 928-902 de São Paulo, que já foi julgado também aqui, e a questão da arquitetura hostil, que já existe um projeto de lei cuja Comissão de Constituição e Justiça entendeu inconstitucional e que qualquer iniciativa nesse sentido também seja entendida como inconstitucional. Agradeço a doutora Alicia Fernandes Correia. Chamo o doutor Gustavo de Assis Souza, pesquisador, aí sim, do Grupo de Pesquisa de Processo Civil da UNB. A professora Alicia é do Núcleo de Estudos e Pesquisa da Universidade Federal do Rio de Janeiro, NEPEC. Eu cumprimento o excelentíssimo ministro Alexandre de Moraes, as autoridades aqui presentes, especialmente a população em situação de rua, que se faz representada aqui, neste momento histórico, por entidades da sociedade civil e movimentos sociais. Eu sou Gustavo Assis, eu sou mestre em Direito pela UNB, e eu represento aqui o Grupo de Processo Civil, Acesso à Justiça e Tutela de Direitos da UNB. Em minha pesquisa de mestrado, eu investiguei o acesso à justiça para a população em situação de rua e a atuação da Defensoria Pública no marco da pandemia, entre 2020 e 2021, quando as violações dos direitos da população em situação de rua foram potencializadas. Além dessa experiência acadêmica, eu também faço parte do Goiânia Invisível, que é uma entidade da sociedade civil que leva não só doações para a Pop Rua, mas também contamos as histórias dessas pessoas para humanizar o olhar da sociedade civil. Inclusive, eu gostaria de iniciar aqui a minha fala contando rapidamente a história do Denner, que é uma pessoa em situação de rua que eu tive a oportunidade de conhecer na minha cidade. Eu vou ler aqui rapidamente um trechinho da passagem dele. Quando eu fiz 18 anos, eu dei parabéns à minha mãe. Eu agradeci por tudo. Ela é sábia, exigente com os filhos. Saí e fui para o Rio de Janeiro. Fiz 16 cursos. Tenho o certificado de 12 profissões, e a que eu mais amo é ser garçom. Eu varro o pátio da igreja todo dia. Uma senhora lá cedeu espaço para minha esposa e meus filhos por 7 dias. Eu pago esse espaço hoje para eles não ficarem e não voltarem para a rua. Já acordei na rua, no frio, desesperado, sem poder dar comida para eles, cara. Como homem é difícil, mas como pai... A história do Denner é a história de milhares de pessoas que vivem diariamente em situação de rua, silenciados, sem voz, sem documento, longe de qualquer dimensão do que se possa compreender por cidadania. Mesmo assim, essas pessoas permanecem lutando e com muitos sonhos. Além das questões que já foram expostas até aqui, especialmente sobre a moradia e alimentação, que são da mais alta e elevada importância, precisamos destacar também a necessidade do desenvolvimento de políticas públicas que promovam a humanização do olhar, não só do poder público, mas na sociedade. Nós precisamos de políticas públicas em direitos humanos. Citando Boaventura de Souza Santos, nós vivemos em um Estado democrático, mas convivemos, paradoxalmente, em uma realidade socialmente fascista, ou seja, que violenta e exclui aqueles que parecem diferentes. Nesse contexto, nós temos a manifestação do racismo estrutural e das questões de classe e gênero. Além do grave problema da criminalização da pobreza, temos também a sua própria negação por parte de autoridades públicas responsáveis diretamente pela formulação de políticas públicas. Inclusive, recentemente, o presidente da República afirmou que hoje, quando você vai numa padaria, não há ninguém lá na porta pedindo ajuda, que não existe isso no Brasil, porque basta você acessar o Auxílio Brasil. Mesmo com prefeituras, estados e União falando que estão tomando ações, implementando políticas públicas, o que nós vemos diariamente é totalmente o oposto. Em minha pesquisa de mestrado, senhor ministro, eu analisei 3 ações civis públicas propostas pela DPE-GO na pandemia e o que eu pude observar foi uma total negligência do município de Goiânia em proteger os direitos da população em situação de rua nesse período tão grave. Só a título exemplificativo de uma dessas ações, a Prefeitura de Goiânia criou uma política de transferência de renda municipal na pandemia para atender pessoas em situação de vulnerabilidade.
Porém, essas pessoas deveriam, no ato do cadastro, apresentar um comprovante de IPTU, o que é totalmente incongruente com quem vive nas ruas. A DPE tentou administrativamente quebrar esse requisito e não teve sucesso. Foi ajuizada, então, a ação civil pública e o resultado foi o mesmo. Em síntese, foi negada uma política pública para a população em situação de rua por conta de um comprovante de IPTU. Vossa Excelência, não parece ser de interesse dos entes políticos, do Executivo e do Legislativo, reservar montantes relevantes do orçamento para o enfrentamento dessa questão tão grave, uma vez que a população em situação de rua não comparece às urnas, ela não dá voto. Essa realidade não é exclusiva apenas da minha cidade, pelos relatos de todos aqui presentes e pelos dados e inúmeras pesquisas que nós temos. Vossa Excelência ontem comentou acerca da importância da promoção de cursos de capacitação e eu gostaria de destacar o quão importante isso é, não só dentro do judiciário e das instituições. É necessário que os entes desenvolvam políticas em direitos humanos, especialmente para o rompimento do racismo, da porofobia, do extermínio da população em situação de rua. É importante que essas capacitações, formações sejam contínuas e empíricas, mão na massa. De nada adianta uma formação teórica não continuada, sendo que somos seres biosociais. É preciso que essas formações e políticas públicas estimulem o surgimento de comportamentos fraternos, solidários, que visem o respeito e o reconhecimento do outro, tanto em espaços formais, bem como em outros espaços para além dos muros institucionais. Precisamos romper com essa cultura autoritária e negacionista, não só da ciência, mas dos valores democráticos. Defender os direitos humanos e promovê-los, erradicar a pobreza e a marginalização não é uma pauta de A ou B, mas é um dos objetivos da República Federativa do Brasil e está no nosso artigo 3º da Constituição. Não há dúvidas, Vossa Excelência, por todo o exposto, da necessidade do reconhecimento do estado de coisas inconstitucional concernentes a condições desumanas da vida da população em situação de rua, por omissões do Executivo e do Legislativo. E antes de encerrar minha fala, eu gostaria de, no final dessa audiência pública, entregar essa obra que eu organizei, que inclusive foi citada como uma bibliografia relevante por uma recente publicação do STF, da obra sobre os direitos da população em situação de rua, onde em um dos capítulos eu discuto os direitos da população em situação de rua. Então, no final da audiência pública, eu gostaria de entregar presencialmente ao senhor. E com isso, eu agradeço, muito obrigado, Excelência, pela participação e pela organização. Eu parabenizo por esse momento aqui que é histórico. Muito obrigado. Agradeço ao doutor Gustavo de Assis Souza. Para encerrar esse primeiro bloco de hoje, que é o grupo 4 da audiência pública, eu convido a doutora Catarina Mendes Valente Ramos, pesquisadora do Centro de Estudos da Constituição, em parceria com o Núcleo de Estudos em Sistemas de Direitos Humanos da Universidade Federal do Paraná. Obrigada. Obrigada. Excelentíssimo senhor ministro Alexandre de Moraes, na pessoa em que cumprimento todas as pessoas dessa audiência pública, bom dia. Minha fala buscará trazer os principais parâmetros da proteção das pessoas em situação de rua nos sistemas universal e regionais de direitos humanos, principalmente no sistema interamericano, o qual o Brasil é signatário e, portanto, está sob a égide de seu corpus iuris. Esse olhar dos sistemas é contextualizado como um instrumento para a construção do debate, de modo que se rechaça o universalismo abstrato. Assim, ressalta-se a importância dessa audiência pública e de escutar a população em situação de rua, um grupo em extrema vulnerabilidade, mas, ao mesmo tempo, plural e heterogêneo, para que eles preencham de sentido essas normativas. Esta honorável corte é guardiã da Constituição em suas obrigações de direitos humanos, bem como daquelas instituídas por tratados internacionais, principalmente pelo controle de convencionalidade, conforme o artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição. No sistema ONU, o artigo 25.1 da Declaração Universal de Direitos Humanos e o Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais reconhecem o direito à moradia adequada como um componente do direito a um padrão de vida adequado. O comentário 4 do Comitê DESC define moradia adequada como aquela que goza de segurança de posse, contra os despejos forçados, disponibilidade de serviços e infraestrutura, economicidade, habitabilidade, garantia de segurança física e estrutural, acessibilidade, dentre outros.
A moradia é uma questão complexa, de abordagem multissetorial e integrada, transversal às políticas fiscal, econômica, laboral, habitacional, de saúde, proteção social, desenvolvimento urbano e superação de estereótipos. Ainda que o Brasil não seja signatário do Sistema Africano de Direitos Humanos e dos Povos, importante, dentro de uma perspectiva dialógica, citar a opinião consultiva 1 de 2018, na qual a Corte Africana entendeu que as leis conhecidas como de vadiagem, que criminalizam a condição de pobreza ou de rua, são incompatíveis com os artigos de não discriminação, liberdade, dignidade, presunção de inocência, livre circulação e proteção da família, da Carta Africana de Direitos Humanos e dos Povos. Por fim, quanto ao Sistema Interamericano de Direitos Humanos, a Comissão Interamericana afirmou que o direito à moradia não deve ser interpretado num sentido restrito que o equipare somente a ter um teto sobre sua cabeça ou como uma mercadoria, mas que abarque o direito a viver em um lugar com segurança, paz e dignidade, infraestrutura básica adequada, tudo isso a um custo razoável. Em nosso país, a CID já constatou uma longa ausência de políticas públicas eficazes e interseccionais no tema, sendo necessária a manutenção e a ampliação de políticas de habitação. Considerando o agravamento das vulnerabilidades com a pandemia, na declaração da Comissão Interamericana sobre Covid, é mencionado que os direitos DESCA devem ser garantidos sem discriminação a todas as pessoas e, em particular, àqueles grupos vulneráveis desproporcionalmente afetados, como as pessoas em situação de rua ou de pobreza. Também o acesso à informação verdadeira e à internet são essenciais, o que traz questões muito relevantes acerca da discriminação digital. A Corte Interamericana analisou no caso de Fernandes, Pietro e Tumbeiro contra a Argentina que atribuir a uma pessoa a suspeita de um comportamento ilegal simplesmente por estar em situação de rua, por exemplo, equivale claramente a um tratamento discriminatório de criminalização da pobreza. Em casos como Fazenda Brasil Verde e funcionários da Fábrica de Fogos de Santo Antônio de Jesus, ambos versus Brasil, a pobreza é um fator autônomo de discriminação, pois é multidimensional e deriva de uma marginalização estrutural. Por fim, caso notório é o dos meninos de rua versus Guatemala, em que se aborda a questão da vulnerabilidade e marginalização da rua como um dos obstáculos para se ter uma vida consubstancialmente digna. Findo minha fala com um trecho do voto separado de nosso saudoso professor Cansado de Trindade, nesse caso mencionado. Os fatos denunciados não passam de um microcosmo da brutalidade prevalecente da vida cotidiana das ruas na América Latina. E, por que não admitir isso, das ruas de todo o mundo pós-moderno de hoje? O mundo determinado a proteger o capital, os bens e os serviços, mas não os seres humanos, tem trocado fins por meios. Sendo assim, é difícil evitar a inquirição perturbadora. Se todos nós chegamos a este mundo e partimos dele com igual fragilidade, a qual a mortalidade inerente à condição humana testemunha, por que nos vitimizamos uns aos outros durante a viagem muito breve de nossas vidas? O mundo que finge ignorar a precariedade humana não inspira confiança. O sofrimento humano tem tanto uma dimensão pessoal quanto uma dimensão social. O dano causado a um ser humano, por mais humilde que seja, afeta a comunidade como um todo. Muito obrigada pelo tempo e aos pesquisadores do SECONS e do NESID pelo privilégio de estar aqui. Agradeço a doutora Catarina Mendes Valente Ramos. Com isso, nós encerramos o grupo 4, com várias outras considerações. Como eu disse, além daquelas reiteradas, sempre importantes, porque são as questões mais importantes, acho que nós devemos incluir nessas discussões, como foi incluída hoje, a questão do saneamento, que não tinha sido levantado ontem. Duas questões, uma questão importante, tratada novamente por duas apresentações, que é aquela questão dificílima da conciliação da maternidade de pessoas em situação de rua e a própria proteção das crianças. Isso merece uma análise mais detalhada. E ontem eu até deixei de comentar, mas hoje foi colocado novamente. É óbvio que também nas pessoas em situação de rua há o reflexo do racismo estrutural brasileiro. Não seria diferente se em todas as áreas há isso. Obviamente, também aqui acaba se refletindo o racismo estrutural, a homofobia, a discriminação à mulher,
Então, isso dentro do que nós conversávamos ontem, das propostas, sugestões, não só devem ser regionalizadas, porque há diferença por regiões, como também diferenciadas aqui em virtude dessa diversidade das pessoas em situação de rua. Nós vamos só trocar as mesas, né? Não vamos dar um intervalo, que o intervalo de 10 vira 20, depois vira meia hora. Então, vamos vapt-vupt, aí só a troca da mesa, para já recomeçarmos. Obrigado. Como o ministro bem pontuou, vamos vapt-vupt, rapidinho, tempo de tomar uma água rápida, já voltar, porque em instantes voltamos à transmissão ao vivo da audiência pública com o segundo grupo de exposições neste último dia de audiência pública sobre as pessoas em situação de rua. Já voltamos em instantes.